Bom, no episódio de hoje a gente vai debater um tema essencial e transformador para o nosso mundo atual, que é a importância do movimento social de pessoas com deficiência para o mundo do trabalho e para a educação. E para falar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema, a gente convidou a professora Juliana. Então, Juliana, você poderia dizer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, qual que é o seu cargo e a importância dele? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Cianorte, estou como diretora de Planejamento Estratégico e Políticas Públicas Educacionais, sou concursada como professora há 28 anos no município e a importância dele é para a gente estudar as políticas municipais, as políticas educacionais e fazer um trabalho ligado ao aluno, ao estudante com deficiência. Além disso, eu faço outros trabalhos relacionados à organização e planejamento da Secretaria Municipal de Educação. Boa noite, Juliana. Juliana, qual a importância da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na educação? A convivência das pessoas com deficiência com as demais pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, faz com que as pessoas se humanizem mais, que elas consigam verificar a capacidade da pessoa com deficiência e não se envolva só naquele pensamento de que pessoa com deficiência não tem a capacidade de desenvolver um bom trabalho. Além disso, a gente humaniza muito as outras pessoas, porque elas começam a se colocar no lugar do outro, elas verificam que a pessoa com deficiência, elas têm muito potencial. Muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência têm outros tipos de comorbidades, né? E existem também pessoas com deficiência que têm até altas habilidades. E nesse sentido, a convivência das pessoas entre pessoas com deficiência faz com que elas vejam a importância dessa pessoa e quanto ela faz a diferença nesse espaço de trabalho. Boa noite, Juliana. Eu queria perguntar, como que a inclusão de pessoas com deficiência pode trazer benefício para as empresas? E também estamos falando de umas vantagens competitivas, diversidades de perspectiva e entre outros aspectos. O que você pode falar para mim sobre isso? Boa noite, João Pedro. Tudo bem? Quando a pessoa com deficiência está dentro de uma empresa, o ambiente fica muito mais saudável, porque a gente começa a conviver com as diversidades, né? Então, cada pessoa é de um jeito. E aí, quando a pessoa está ali, trabalhando, e você verificando tanto potencial dela, você consegue ver o quanto isso é importante para uma sociedade e classificar a qualidade desse trabalho. Veja bem, aqui em Cianorte, nós temos várias empresas que eles têm funcionários que têm deficiência. E esses funcionários nos atendem muito bem, eles são simpáticos, eles são pessoas que fazem as atividades deles com bastante empenho, são muito dedicados. Isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho. E até para nós, quando a gente vai como cliente nesse ambiente, a gente se sente muito mais acolhido. E isso é super importante, principalmente para o deficiente, que ele se sente capacitado, ele se sente importante naquele ambiente. E ele vê que ele consegue fazer coisas que muitas vezes não acreditavam nele. E esse ambiente deve ser ampliado em todos os lugares, né? Tanto é que existe até uma lei, né, no Brasil, que é a lei de cotas, que aí eles conseguem, nos ambientes de trabalho, proporcionar um determinado número de pessoas com deficiência para cada empresa, dependendo do número total. Bom, Juliana, apesar dos benefícios, a gente entende também que possui muitos obstáculos, né, muitos desafios. E para você, quais seriam os principais obstáculos que as pessoas com deficiência enfrentam nos locais de trabalho? Eu acho que o pior obstáculo e o mais dolorido é a discriminação, tá? Porque ainda o Brasil, ele contempla muitas pessoas que não acreditam que a pessoa
com deficiência tem capacidade. A gente chama isso de capacitismo, tá? E isso dói na alma. Ser discriminado por qualquer coisa dói na alma. E o Brasil precisa realmente estar trabalhando melhor em relação a essa perspectiva. Todas as pessoas, nós todos somos diferentes. E cada um tem um potencial diferente. E as pessoas têm que ser vistas pelo potencial e não pela deficiência. E falando em superação, que tipo de políticas e práticas as empresas devem adotar para garantir uma inclusão efetiva? Não, como eu disse anteriormente, nós temos a lei de cotas, né, para pessoas com deficiência nas empresas. Então, de 100 a 200 pessoas, eles reservam 2% de vagas para pessoas com deficiência. 201 a 500 pessoas são 3%. De 501 a 1.000 pessoas são 4%. Acima de 1.001 pessoas, nós garantindo 5% de cota para pessoas com deficiência. Então essa é uma legislação que veio amparar, né, a pessoa com deficiência dentro das empresas. Isso faz com que eles garantam o direito das pessoas com deficiência ao emprego, né? E aí, além disso, nós temos uma metodologia muito utilizada que chama emprego apoiado. O emprego apoiado, ele diz respeito a pessoa com deficiência estar na empresa e ter um tutor ali auxiliando ele, ajudando e favorecendo ele nas necessidades ali da empresa, né? Orientando, dando suporte e investindo, né? Na pessoa com deficiência. Isso faz com que ele consiga adquirir mais autonomia em relação às questões que ele vai ter que desenvolver, né? Eu vejo isso bastante sendo realizado pelas APAES, né? As APAES, elas acompanham os alunos deles nos empregos em determinados espaços. E isso é de extrema importância não só para a pessoa, o empregado, como para o empregador, né? Que vai fazer com que ele acredite no potencial daquela pessoa com deficiência que está ali desenvolvendo o seu trabalho. Bom, Juliana, para melhor ilustrar, você poderia compartilhar com a gente um exemplo de sucesso onde a inclusão de pessoas com deficiência fez uma diferença realmente significativa no ambiente de trabalho? Sim. Por exemplo, nós na Secretaria de Educação, nós temos uma pessoa que tem deficiência, tá? Transtorno do espectro autista. Uma pessoa muito inteligente. E qual é a diferença que ele faz no ambiente de trabalho? Ele traz informações importantíssimas para os processos que ele faz, tá? Isso faz com que não haja erros, né, nesse processo, que esse processo consiga ir adiante. Esse tipo de processo que eu estou falando é processo de licitação, que a gente precisa ter agilidade, que a gente precisa ter envolvimento, que a gente precisa ter assertividade. Outro exemplo é no mercado. Nós temos em vários mercados pessoas com deficiência. E quando você chega, a alegria que eles transmitem e eles fazem as coisas e superam as dificuldades deles, é incrível. Então isso cresce muito dentro da empresa, a parceria entre as pessoas, né? E eles fazem com que aquela empresa tenha uma visão assim de que ela aceita a diversidade, que ela trabalha com a diferença e que ela acredita no potencial das pessoas. Então, isso são exemplos de sucesso. Quem emprega uma pessoa deficiente, dá oportunidade para uma pessoa com deficiência, faz com que as outras pessoas entendam que, indiferente das suas potencialidades, do que ela sabe ou não fazer, vai ter um olhar diferenciado do patrão para com qualquer uma das pessoas que estejam lá. Bom, acredito que essa foi uma conversa bastante enriquecedora para todos nós, né? Trouxe bastante conhecimentos aqui, que acredito que muitos daqui não sabiam, vocês aí de casa também não. Então, acho que foi essencial e transformador.
ajudou no bate-papo de hoje. Então, queria agradecer aqui a professora Juliana, né, que se dispôs a passar aqui um tempinho com a gente, passar um conteúdo mais técnico pra gente, trazer uma visão de quem trabalha, né, nessa parte realmente pra gente. Então, eu queria agradecer você pela participação. Eu que agradeço estar aqui hoje, foi muito importante para mim também. Estou à disposição para novos esclarecimentos quando vocês precisarem, e dizer aqui que a pessoa com deficiência está lá no ambiente de trabalho, na escola, e ela precisa ser acolhida, precisa do nosso olhar diferenciado, porque todos nós somos diferentes mesmo, né? Então a gente tem que entender que cada um tem uma potencialidade. E essa parte de levar o conhecimento para o outro faz ser essencial em qualquer espaço que a gente esteja. Então, agradeço a vocês aqui pela oportunidade de estar Muito aqui obrigada, e discutir isso hoje. Juliana. Muito obrigada, Muito foi um obrigado. ótimo Pela bate-papo, presença. um Bom, ótimo momento. obrigada aí a todos que estão assistindo até agora por acompanhar o nosso canal, gostar aí do podcast, né? Não se esqueçam de ativar as notificações, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar o nosso vídeo, dar o like. Enfim, muito obrigada. É nóis. É os fecha! Que é Os fecha. que é Estela Maria, ela é Eu tava imaginando uma cena exatamente assim, só que no meio da gravação. fissurada no João Pedro. Depois você foi Ela é tão Joga a bolinha dela lá fora, Gabi. um erro de Vem, Estela, gravação. vem, Estela. Vem, Vai lá brincar com ela. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Eu não vou falar boa noite mais, pronto. Eu vou ser mal educada, porque eu falo boa noite, elas lembram de você me respondendo. Também. Eu vi a Gabi, ela fazendo assim com a cabeça. Não, 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 não.